Olá! É preciso uma aldeia para se educar uma criança. Esse provérbio africano resume as discussões atuais nos Estados Unidos, principalmente porque o país parece se perguntar: quem compõe essa aldeia? O Estado? A família? A sociedade inteira? Foi adiada mais uma vez a proposta de lei do governo Biden que daria, entre outras coisas, apoio para pagar creche, direito à licença remunerada e a continuidade do chamado crédito para as crianças no imposto, que dá um dinheiro mensal para ajudar nos cuidados com os filhos. Eu digo daria, não só por causa do adiamento da votação dessa proposta, mas porque, para ter chance de aprovar a medida, os democratas abriram mão de vários desses benefícios. Ao mesmo tempo, vemos que as eleições para os boards das escolas, em que ninguém prestava muita atenção, estão no olho do furacão, principalmente por causa da chamada teoria crítica da raça. Hoje, para falar de todos esses assuntos, eu recebo a Gabriele Oliveira, antropóloga e professora na Universidade de Harvard. Ela tem 2 filhos de 4 e 7 anos e mora em Massachusetts. A Fernanda Dias, que é doutoranda na Universidade de Colômbia e que se dedica à pesquisa de Black Studies na área de educação. Ela mora em Nova York. E a Michelle Rolinski, que tem uma livraria de livros infantis em português, que mora na Califórnia e é mãe de 2 meninas de 4 e 6 anos. Então a gente começa o American News de hoje com esse timaço. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E eu acho que uma maneira de resumir o que é esse programa de hoje é essa questão de quem é a responsabilidade pela educação das nossas crianças. E a gente está vendo essa pergunta ecoar em diversos campos, desde a aprovação de uma lei no Congresso até a disputa pelo ensino de Critical Race Theory, a teoria crítica da raça nos Estados Unidos. Enfim, tem muitos campos em que isso está se dando. Eu queria começar, Gabriele, se você puder, falando um pouquinho de como está esse cenário político nos Estados Unidos e por que essa discussão é tão importante. Porque às vezes se a gente perguntar assim, quem é responsável, ao mesmo tempo parece uma pergunta muito simples e muito complexa. Como é que você responderia isso? Super obrigada, Mila, pelo convite. Feliz de estar aqui com todas vocês. Eu acho que uma coisa que a gente vê muito no cenário americano é uma divisão muito grande ideológica, né? Então a gente tem os campos políticos democrata, republicano, representando meio que essa ideia de que do lado republicano a família e a casa é o principal responsável. E o lado democrata falando sim, mas a gente precisa de um princípio de equidade. E para a gente poder ter esse princípio, né, onde exista essa igualdade em educação, tem que ter investimento em escola pública, não só nos lugares que têm dinheiro, mas também nos lugares que precisam. Então, a discussão é complicada por isso, porque a gente tem que olhar pelo princípio da desigualdade e ver que esse investimento é necessário para realmente dar oportunidades iguais, né, a todos. Agora é engraçado você falar sobre isso, porque muita gente compara esse projeto atual que está no Congresso, que agora a gente sabe que talvez vai ser votado só em dezembro, com o Lyndon Johnson e a Great Society, que foi quando, em termos de educação, aconteceu o chamado Head Start, que é um projeto do governo americano que endereçava justamente isso, essa questão da desigualdade, da divisão entre as escolas, resultado também do Jim Crow, em que a gente sabe que crianças afro-americanas eram proibidas de frequentar determinadas escolas, e também do fosso da distribuição de renda entre essas escolas, porque eu não sei se quem mora nos Estados Unidos já viu que paga ali no imposto o imposto pela casa, pelo lugar onde você mora. E esse imposto é destinado a escolas da região. Então, isso só torna aqueles bolsões ainda mais desiguais, né? Alguns bolsões em que tem pessoas muito afluentes e que vão ter uma escola pública com muito dinheiro e outros em que as pessoas têm renda menor e que a escola vai receber um dinheiro menor. O Head Start era uma tentativa de impedir esse fosso. Deu certo? Não deu? O que a gente vê nas escolas hoje? Fernanda, você pode falar um pouquinho sobre isso? E por que esse debate de Critical Race Theory está ligado a isso? Eu também quero agradecer, Mila, pelo convite de estar aqui. Muito feliz de estar aqui conversando com a Michelle e Gabriele também. É interessante você dizer do Head Start, mas é importante a gente pensar que não é de hoje que esse debate vem sendo foco no campo da política pública, o debate da desigualdade. Eu gosto dessa chamada da Gabriele para a gente entender que o que está acontecendo nas propostas atuais tem a ver com olhar a partir do princípio da desigualdade. O que a gente vê é que
especialmente dentro do discurso sobre a Critical Race Theory, a teoria crítica de raça aqui, esse olhar pela desigualdade ainda é muito contestado, ainda é um campo de muito tensionamento, porque ele não diz somente das discussões que estão em torno de raça, ele fala de classe, ele fala das condições econômicas, ele fala das condições de moradia, e essa é, para mim, a grande questão dos desafios que a gente está enfrentando hoje em educação. Agora, a gente viu, por exemplo, essas eleições para os boards escolares. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, para ser muito honesta, eu não sabia nem que tinha isso. Tinha um amigo que tinha falado uma vez que esse candidato, eu falei, mas para quê? Agora só se fala nisso, tá? Em primeira página de tudo que é jornal. Por que isso ganhou essa importância tão grande? E por que a gente escuta esse discurso quando a gente vê que quem define a educação dos meus filhos sou eu e não o Estado? Daqui a pouco o Estado vai estar doutrinando. Parece uma coisa um pouco quase contraditória. Então, pega seu filho e vai fazer o homeschooling nele. Por que você está mandando para a escola? Por que não é tão simples assim? Ou é tão simples assim? Eu acho que a discussão não é simples de jeito nenhum, né? Ela é muito complexa, na verdade. A discussão em torno desses conselhos escolares comunitários, ela se tornou alvo da investida conservadora nesse momento, no contexto das eleições estaduais nos Estados Unidos, muito recentemente. E o gancho para isso foi a discussão que começou no ano passado, muito explorada, especialmente no final do governo Trump e na campanha eleitoral do Trump, em cima da contestação da necessidade de se trabalhar uma educação antirracista nas escolas. Porque, no final das contas, a gente está dizendo de uma teoria, a gente está falando de uma forma acadêmica de ler a sociedade e que foi captada por esse discurso super sensacionalista midiático como uma forma de divisão da sociedade americana, como uma forma de pessoas brancas, anti-americanismo, anti-capitalismo, porque ela ensina que o racismo ele se intersecciona com outras questões, como eu disse aqui agora, de classe, de moradia, na sociedade, e ele tem história, e a gente precisa abordar essa história. Eu acho que os boards vieram a ser agora o foco, porque ele é esse ponto de tensionamento, onde essa investida conservadora está tentando usar a eleição dos boards como também um processo de campanha eleitoral para reganhar aqueles spots de domínio republicano. Pois é, e tem um brasileiro candidato a essas eleições do board lá em Massachusetts, aí onde está a Gabriele, que é o Marconi Almeida. Eu pedi para ele gravar um vídeo para a gente, falando brevemente da importância dessas eleições e por que elas ganharam tanta atração esse ano. O comitê escolar é um grupo de pessoas que coordena e que gerencia as escolas. Esse ano, especialmente, é um ano muito especial. Aqui em Massachusetts, por exemplo, tem 3 brasileiros concorrendo ao comitê escolar. E é um ano que muita gente está preocupado porque os comitês escolares coordenam não só as escolas, mas também decidem sobre o currículo. E outros, que são conservadores, não querem que alunos aprendam sobre diversidade. Por isso, estão tentando não eleger os atuais membros dos comitês escolares que apoiam o estudo sobre a diversidade. Michele, você que está aí na Califórnia, que é um estado tão liberal, um estado democrata, como é que essas discussões todas estão se dando aí no dia a dia dos californianos? As pessoas falam sobre isso nas escolas? Como é que tá? Olha, Mila, falam, e na minha região, principalmente, é uma região um pouco mais conservadora. Eu estou em Orange County. Bastante mais conservadora, né? Historicamente mais conservadora. Exatamente. Então, tem sido um ano muito conturbado para a gente. Muita divisão entre os pais, protestos, discussões sobre tanto a Critical Race Theory, mas também o uso ou não de máscara, obrigatoriedade de vacina. Então tem sido um ano difícil aqui, como é o 3º ano da minha filha mais velha na escola pública e é o primeiro que realmente acho que a gente precisa se posicionar porque tem essa divisão tão grande entre os pais. E acho que é por isso a eleição do board tem causado toda essa discussão, né? Porque as pessoas querem participar mais, querem
que sejam eleitos aqueles que defendem o que elas acreditam. Então. Mas isso é muito interessante que você falou, Michelle, porque eu, como mãe, sempre me pergunto como agir nessas situações. Eu me posiciono, eu não me posiciono, eu morro de medo das professoras, às vezes. Eu falo, se eu falar, será que ela vai descontar no meu filho? Será que eu falo com a diretora direto? O que eu faço? Gabriele, você que fala com todo mundo, bota a boca no trombone e reclama de cada lição, o que a gente faz? Por mais que pareça que eu boto a boca no trombone, o meu primeiro caminho é um caminho de construção, co-construção. Eu quero entender melhor, me conta por quê, o que está por trás, são essas minhas perguntas. Mas aí eu passo um tempinho coletando evidências para entender se isso realmente está resultando numa exclusão, numa prática de exclusão, uma prática onde algo não é falado. E agora, por exemplo, eu sou parte de um comitê, né, aqui de diversidade, inclusão, pertencimento, e que eu coordenei junto com pais. Então, acho que assim, a gente vê o posicionamento que a Michelle falou, né, desses pais indo lá, atacando, sendo violentos com pessoas, inclusive, mas eu acho também a gente não pode fazer com que isso detenha a nossa organização de tentar entender o processo. Se a gente entende, a gente tem uma probabilidade maior de poder pedir uma mudança, mas se a gente não entende, que é o caso do Critical Race Theory, fica só ataques vazios, que não tem uma ponte. Bom, gente, então deixa eu só interromper um pouquinho essa discussão para falar um pouquinho de outros assuntos que vão ser destaque no noticiário esta semana. É hora do nosso Top 5 com Pedro Aquino Paiva. Volta das viagens, vacinação, inflação, a semana tá cheia, Mila. Bora ver? 5. Segunda-feira é o tão esperado dia da reabertura das fronteiras americanas para viajantes vindos do Brasil. Para entrar no país, os visitantes precisam de um teste RT-PCR negativo para a Covid-19 e comprovação de vacinação completa, com qualquer vacina aceita pelo FDA ou pela OMS. 4. Segundo a Casa Branca, o programa de vacinação infantil deve estar a todo vapor já nessa semana. O objetivo é imunizar as mais de 28 milhões de crianças entre 5 e 11 anos que vivem no país. Recentemente, a vacina da Pfizer recebeu a autorização do FDA para ser administrada nessa faixa etária. 3. Conhecido dos brasileiros, o fantasma da inflação ronda os Estados Unidos. Nessa quarta-feira, os números relativos ao aumento dos preços em outubro devem ser divulgados, o que vai colocar o assunto ainda mais em evidência. O aumento no consumo pós-pandemia é um dos maiores responsáveis. 2. E o candidato republicano ao Senado na Pensilvânia, Sean Parnell, vai depor essa semana após acusações de agressão da sua ex-esposa. Durante o processo de divórcio e guarda dos filhos, Lori Parnell afirmou que o político agrediu os filhos e tentou sufocá-lo. A campanha nega as acusações. E fechando por hoje, número 1. Quinta-feira é feriado nos Estados Unidos. O Veterans Day, ou Dia dos Veteranos, é uma homenagem a todos aqueles que serviram o exército americano. A data é celebrada no dia 11 de novembro em memória ao fim da Primeira Guerra Mundial. Eu vou ficando por aqui. Um bom fim de semana a todos e até a semana que vem. Vamos para o intervalo curtinho, mas eu quero continuar essa conversa porque eu quero falar disso aí mesmo, Gabriele, de que você falou. Imigração, o nosso acesso às escolas e resumir mesmo como é que é o dia a dia e acesso a que a gente tem nesse país, porque muita gente que está lá no Brasil acha que aqui é assim, free lunch in America, e o ditado é o oposto, né? Não tem almoço de graça nos Estados Unidos. Então a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. O América News está de volta e eu continuo essa conversa sobre educação e, afinal, de quem é a responsabilidade pela educação das nossas crianças. Michelle, eu queria começar com você falando um pouquinho do que a gente consegue ou não consegue nesse país. Acho que talvez você esteja uma das que estão aqui há menos tempo. Há quanto tempo você está aqui, Michelle? Eu tô há 11 anos. Então, talvez a Fernanda esteja menos, né? Mas 11 anos já é tempo suficiente para a gente entender como é que as coisas funcionam aqui. Muita gente no Brasil se surpreende quando eu digo, por exemplo, que aqui não tem creche gratuita, né? Eu mesma me surpreendi, só descobri isso quando meu filho nasceu e eu falei, ué, como assim? Ele só tem acesso à escola pública com 4 anos? Que coisa maluca! Então, conta pra gente, Michelle, o que te surpreendeu nisso e o que você já meio que esperava? Olha, essa questão da creche é uma grande surpresa. Porque o childcare é caro, né? Caríssimo, né? Caríssimo. E eu vejo aqui, até mesmo na minha comunidade, muitas mães, principalmente as mães, né, pararam de trabalhar para as crianças
para cuidar do filho, porque não tem condições de voltar ao trabalho e pagar por childcare. Então, acho que isso vai ajudar um pouquinho, né, nesse novo projeto, nesse novo pacote, que as crianças, pelo menos com 3 anos, podem ir para a escola, né? Isso vai ajudar, mas realmente a falta de creche, eu acho que é uma limitação muito grande para os pais e recai sobre a mãe, na maioria das vezes, que tem que deixar o mercado de trabalho para ficar com a criança em casa, se eles não têm condições de pagar pela pré-escola, né? É verdade, isso a gente vê muito e para quem não entende muito bem isso, principalmente nós que somos imigrantes aqui, a gente não tem aquela rede da família para apoiar. Então, se meu filho fica doente, não pode ir para a escola e eu tenho que trabalhar, não tem para quem pedir ajuda, né? Ou você tem dinheiro para pagar um profissional que, como você disse, é muito caro, para pagar um daycare, que, como você disse, é muito caro, ou você se vira nos 30, ou como a gente vê e você mencionou, muitas pessoas acabam deixando o trabalho para poder cuidar dos filhos. E nessa porção da lei aí, havia uma mensagem muito clara que a Nancy Pelosi até ficou repetindo, que é educar as crianças e apoiar os pais, né? Para que isso pudesse acontecer. Em que medida esse apoio aos pais deve ser vindo do Estado, deve ser vindo do governo, ou deve ser uma coisa que quis ter filho, se vira aí, que é uma coisa que a gente escuta muito ainda no Brasil. Você escuta isso muito, Fernanda? Eu acho que no Brasil a gente tem um senso muito maior de entender, pelo menos, que o Estado tem a responsabilidade. Ele não faz como deveria fazer, ele não cobre como deveria cobrir, com a qualidade que deveria, mas você tem esse direito à educação, desde a educação infantil, como uma garantia, né? E você luta pelo cumprimento e aprimoramento e a melhoria daquela garantia. Aqui não é uma garantia. E eu acho que isso é realmente um diferencial que nos assusta enquanto brasileiras aqui e também nos ensina muito a olhar para o que a gente teve, para aquilo que os nossos têm lá no Brasil ainda, né? Tipo, a relação muda mesmo. É verdade. Eu gosto muito de um termo que a Gabriele usa no livro dela, que ela fala das constelações, né? Essa rede mesmo, que principalmente a população imigrante tem. E como é que esses encontros se dão, né, Gabriele? Você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? E um pouquinho da falta de acesso dos imigrantes a determinadas coisas e desse suporte ao mesmo tempo da comunidade. A que o imigrante tem acesso, o que é benéfico nesse sentido e o que não é? O que a gente vê, né, nos Estados Unidos é uma falha total do mercado e do sistema capitalista, no sentido de que, se você quer força de trabalho, se você quer pessoas trabalhando, você tem que dar essa rede. Não porque é assistencialismo, mas porque você espera alta produção por causa do sistema capitalista. Então, não dá para escolher um ou outro, ou você topa ou não. Então, eu acho que para a questão dos imigrantes, a gente às vezes acha que todos os imigrantes têm acesso a tudo, e não tem. A maioria dos programas federais, como, né, assistência para comida, outros programas até estatais, aqui no caso em Massachusetts, onde eu moro, a maioria dos imigrantes, especialmente indocumentados, não tem acesso. Né? Então, assim, os imigrantes estão aí vivendo assistencialismo, o governo é muito grande. Não é, porque essas pessoas não estão recebendo isso e a maioria ainda paga imposto. Então, essa conta não fecha para essas pessoas. O maior ponto de acesso é a escola. Por isso que é tão importante que esses fundos vão para as escolas, porque é na escola, às vezes, que essas crianças comem café da manhã, almoço e ficam após, é na escola que elas têm apoio psicológico, é na escola que elas podem aprender ou falar o espanhol ou o português, né, dependendo da onde elas vêm. Então, eu acho que assim, essa questão para o imigrante, porque eles também moram, a maioria da população imigrante centro-americana, sul-americana, mora em lugares densos. Então, você vê um apartamento, né, com muita gente, isso às vezes ajuda em quem vai ficar com a criança. Mas isso não quer dizer que é algo sempre positivo, porque tem muita gente acumulada, tem muita gente sem espaço, tem muita gente que não consegue pagar o aluguel. Então, assim, tem os dois pesos e duas medidas, entendeu? Então, existe essa rede, mas é uma rede que é forçada por causa da desigualdade que existe. Eu queria muito poder explorar com vocês essa questão de como a gente muda isso. O que a gente pode fazer para que isso mude? Porque me parece, nesse momento, completamente fora do nosso controle. Havia uma discussão muito forte sobre child care, sobre auxílio a esse pagamento de creches, e a gente viu isso sumir do projeto de lei. Havia o Child Tax Credit, que daria essa grana e esse dinheiro antecipado para os pais poderem ter mais acesso. A gente já viu isso sair de cena como uma possibilidade
necessidade de se tornar uma coisa constante, que existe em vários países desenvolvidos, não seria uma novidade aqui nos Estados Unidos. Então a gente está vendo essa questão da educação e do apoio às crianças ser meio abandonado, justamente pelas pessoas que falam muito nos cuidados com as famílias. Como é que a gente faz para mudar isso? A gente liga para essas pessoas, a gente conversa com as professoras, a gente muda o nosso modo de viver. Por onde a gente começa, gente? Vamos lá, tô anotando. Deixa eu pegar aqui uma... Não sei. Eu acho que cooperativas são estruturas que são muito benéficas para mães, né? Em Nova York, inclusive, na minha pesquisa, eu conheci uma cooperativa fantástica, né? De pessoas que trabalhavam na área doméstica, com limpeza e cuidado de criança. E aqui mesmo, dessa maneira, por exemplo, a gente está fazendo aqui, eu e mais 5 mães, e a gente alterna toda quinta-feira quem busca na escola e fica com 5 meninos em casa por algumas horas, que é até o tempo de acabar a jornada de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente consegue fazer isso porque a gente tem privilégio de poder fazer isso, que eu posso até ficar em casa uma vez a cada 5 semanas. Mas eu acho que a gente não pode deixar o governo fora dessa equação, entendeu? A gente pode se organizar, mas a gente tem que manter a rédea curta no governo. Eu acho que implementando coisas desse tipo, uma cooperativa, ou se ajudando na comunidade, eu acho legal. E, como a Gabi falou, também não deixar o governo de fora, né? Não sei exatamente como que a gente, talvez, né, conversando com os nossos representantes, né? Aqui eles têm muito esse hábito. Eu acho que eu já sou conhecida no escritório de todos eles, que eu adoro telefonar. Quando tem uma lei dessas, eu começo a telefonar, faço de conta que eu moro em vários estados importantes para poder pressionar para eles. E esse negócio da comunidade, né, é engraçado, porque uma das feministas, das teóricas do feminismo que eu mais admiro é a Alexandra Kollontai, que já lá na Revolução Russa estava falando em criar creches comunitárias, lavanderias comunitárias e em chamar para a sociedade mesmo, né? Aquela história. É uma aldeia, é preciso uma aldeia para criar uma criança, e essa aldeia envolve todo mundo, envolve o Estado, envolve a sociedade também. Fernanda, pensou, tem alguma solução milagrosa para a gente encerrar o programa de hoje? Uma das coisas que você comentou sobre o coletivo Quilomba e que tem feito parte dos nossos planejamentos, né? Das coisas que a gente quer fazer, porque essa é uma das coisas que surge muito na nossa rede. Nós temos uma rede de mais de 100 mulheres que se autodeclaram negras e brasileiras morando aqui nos Estados Unidos e no Canadá, e a gente tem construído ali como se fosse um diagnóstico de quais são os temas que mais aparecem, e essa questão da maternidade, a maternidade no exterior, da construção de redes de apoio, é uma das grandes chaves de mobilização das mulheres que estão ali. Então, aqui em Nova York, a gente tem um grupo que já se conhece pessoalmente, né, que está além dessa conexão virtual. E a gente literalmente faz isso mesmo, esse processo de pedir ajuda. E só fazendo disso um pouquinho dessa reflexão sobre a teoria crítica racial, porque uma das coisas que é central aqui nesse tipo de abordagem é trabalhar com as narrativas históricas e as narrativas das pessoas, de como as pessoas constroem seus modos de viver e lidar com essas desigualdades e com essa questão do que é ser uma pessoa negra, uma pessoa não branca na sociedade, numa sociedade que geralmente é racista. A gente tem feito isso na Quilomba, tentando construir esse tipo de rede, e uma das coisas que tem acontecido é isso: peça ajuda, para além dessa cobrança do poder público, que eu acho que os Estados Unidos precisa, inclusive, lidar com isso de uma maneira muito, muito melhor, na minha humilde opinião. Acho que essa questão da mobilização dentro da comunidade, nessas redes de solidariedade, é uma coisa que a gente traz na ancestralidade da diáspora africana brasileira, porque vem da nossa ancestralidade africana também, e eu acho que é uma coisa que ensina a nossa comunidade como um todo. Eu só adicionaria que, olhando o pacote, né, do Biden, que vamos ver se isso vai passar, cada dia é um dia, né? Mas existem esses fundos dedicados, que eu estava lendo mais perto, dedicados a organizações que têm como fim educação. Então, eu fico pensando assim, se essas organizações como o YMCA, né, que é uma parte recreativa, se outros centros comunitários também pudessem ter acesso a esses fundos, eles podem expandir a rede deles de cuidado de criança com horários diferentes. Então, eu acho que isso também é uma maneira do governo pensar, não preciso só criar novas creches, mas como que eu posso liberar fundos para organizações que já possam expandir a capacidade que elas têm? Já tem o espaço, já tem as pessoas, então é uma expansão, né? E é local. Maravilha. Gabriele, Fernanda, Michele, muito obrigada pela presença de vocês no American News de hoje, viu? Obrigada mesmo. Obrigada.
Obrigada. O American News de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um assunto importante para a nossa comunidade e eu espero vocês, hein? Até lá.